Olá, turminha! Estamos começando mais uma rotina de estudo. Hoje, 3 de junho de 2020, quarta-feira. Antes de começar a nossa aula de hoje, quero fazer uma correção, né, da aula de história ontem. Ontem eu falei, né, que o feriado da Independência da Bahia seria ontem, mas não é, gente, é dia 2 de julho. Então, essa correção aí, desculpa. E vamos começar, certinho? Então, vamos lá. Daremos início hoje falando alguns lembretes. Quero que vocês aí façam a anotação aí no caderno de vocês, certo? Então, vamos fazer essa anotação, esses lembretinhos. Vamos lá. Anote aí no caderno de vocês essas informações. Vamos lá? Nosso primeiro ponto. Vocês irão assistir, né, as videoaulas do dia. Nosso segundo ponto. Fazer as atividades ou as tarefas solicitadas pelos professores do dia. Então, vocês irão fazer as tarefas ou atividades solicitadas pelos professores do dia. Nosso terceiro ponto: programar um horário para o lanche. Olha, para ficar fortinho, para fazer as atividades e assistir às aulas. Então, vocês irão aí programar um horário para o lanche. Nosso quarto ponto: resolver as tarefas do livro de atividades. Então, vocês irão aí resolver as tarefas do livro de atividades, né? O nosso quinto ponto é: para a disciplina de português, vocês irão escolher um livro de literatura em sua casa e realizarem a leitura todos os dias de 2 páginas e postarem no grupo ou no privado. Correto? Antes de darmos início à aula, né, de hoje, eu quero me dirigir a você, pais e responsável. Estamos passando por um momento difícil com esta pandemia do Covid-19. Mas na certeza que essa tempestade vai passar. E nós, como os pais, não podemos deixar de realizar os sonhos dos nossos filhos, principalmente os estudos dos filhos. E dentro dessa dificuldade, temos a crise econômica, né? A dificuldade do emprego, né? As empresas fechadas, sem poder os funcionários ir trabalhar. Então, é difícil, né, para todos nós. Estamos vivendo esse momento difícil, né? É um momento de todos aí agarrar as mãos e orar, rezar, né? Que essa tempestade possa passar logo, né? Que volte tudo ao normal e que nossos filhos continuem na escola, né? Que é o principal, mesmo distante, a 13 de maio, a coordenação, a direção, todos os funcionários que faz parte dessa instituição estão preocupados na aprendizagem dos filhos de vocês. Né? E com isso, de todas as maneiras, a escola está trabalhando na parte de conscientizar, né? De levar a informação, de levar a aprendizagem através da videoaula. Então, por isso, são 43 anos, né? De levar a uma educação de qualidade no nosso município.
né? E a coordenação, agradeço muito a coordenação, a direção da escola, todos os funcionários que fazem parte dessa instituição. E principalmente a você, pai, né? Que está aí dando esse apoio, né? Através nessa quarentena aí na casa de vocês, certo? Desejar um forte abraço, né? Que tenha certeza que essa tempestade vai passar, na certeza de dias melhores que virão aí, né? Vamos lá, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Hoje a nossa aula será com as disciplinas de português e geografia, certo? Vamos para a nossa aula de português agora. Vamos lá. Boa sorte a todos, né? Fique assim na oração, que tudo vai dar certo, tudo a gente vai passar, né? Mesmo com essa crise econômica, mesmo com essa pandemia vivendo no nosso país, a gente não podemos deixar de realizar os sonhos de nossos filhos, os nossos estudos. Não deixe, né? Que não tire seus filhos, né? De uma escola, de uma instituição que é excelente, de qualidade, que busca cada dia melhores para os nossos filhos. E por isso que eu venho aqui essa mensagem para vocês de incentivo, né? Não tire, deixe lá, mesmo passando por dificuldade, por crises, mas a gente tem que deixar, né? Que é o nosso sonho, os nossos objetivos dos nossos filhos é através da educação, certo? Vamos lá para a nossa aula de hoje. Pronto, turminha, estamos de volta com a disciplina de português. Hoje, né, teremos na disciplina de português palavras com R e palavra com RR. Palavra com R e palavra com 2 R's. Então, vamos prestar bastante atenção, que hoje a aula está, demais. Nesse momento, vocês irão assistir um vídeo, né? Um vídeo que o tio preparou aí, para vocês entenderem um pouquinho sobre as palavras com R e as palavras com 2 R. Palavra com R e palavra com 2 R's. Vamos assistir e depois, no retorno, o tio vai fazer um ditado de frases. Vocês irão gostar do ditado de frase. É um saquinho mágico. Saquinho mágico. O que será que tem nesse saquinho mágico? Quais são as frases que tem nesse saquinho mágico? Vamos lá para o nosso vídeo? Vamos lá, assistam aí. Preste bastante atenção. Quando usar R ou RR? Dica número 1. No início das palavras com som de R, colocamos apenas um R. Vamos aos exemplos? Este primeiro desenho, que desenho é esse? Uma rosa. Rosa. Tem um som forte no início, mas começa com um R ou com 2 R's? Muito bem, com um R, né? Nunca começaríamos com 2 R's. Então, sempre com um R. Então, rosa começa com R. O próximo desenho? Rato. Muito bem. E rato? Eu coloco um R no início ou 2 R's? Reparem que o som também é forte. Muito bem. Acertou quem disse que é um R apenas. Porque sempre as palavrinhas iniciadas com R, independente de ter som forte ou fraco, se escreverão com apenas um R. Nunca utilizar 2 R's no início da palavra, ok? Vamos para a próxima dica. Dica número 2. Entre uma consoante e uma vogal, usamos apenas um R. Olha essa dica, hein? Vamos aos exemplos? Sabemos que as vogais são a e o e as consoantes as demais letras, correto? Essa primeira imagem, porco. Será que porco a gente vai escrever com um R ou com 2 R's? Então, vocês vão precisar observar, né? Aqui é uma vogal O, né? E logo após a consoante C. Logo, O é uma vogal e C é uma consoante. Então, eu vou utilizar o quê? Um R ou 2 R's? O que a gente utiliza entre uma vogal e uma consoante? Muito bem, apenas um R. Então, porco é escrito somente com um R. Vamos ao próximo exemplo, borboleta.
Borboleta. Observem a vogal O, a consoante B. Borboleta, vou utilizar um R ou dois R's? Então, entre uma vogal e uma consoante, quando tem o som do R, nós vamos utilizar apenas um R. Lembrem-se disso, ok? Dica número 3. Quando o R tiver pronúncia forte e estiver entre vogais, usar o RR. Observem o exemplo. Cachorro. Cachorro, ó, vamos observar. Ó, uma vogal, outra vogal, tá vendo? Os dois Os são vogais. Então, quando a gente precisa do som do R entre vogais, nós utilizamos dois R's. A próxima imagem, ó. Terra é o planeta em que nós vivemos, por isso que tinha que colocar com letra maiúscula, tá bom? Se escreve com letra maiúscula. Então, terra. Observe a palavrinha terra. Então, na palavra terra, está entre duas vogais também, é o E e o A. Então, para utilizar o R, com o solzinho que ele faz entre duas vogais, eu vou utilizar dois R's. Muito bem. Então, a dica número 3 é que quando o R possuir a pronúncia forte, ou seja, Ra, Ré, Ri, Ró, Ru, e estiver entre vogais, a gente vai utilizar os dois R's. A tia se referiu à pronúncia forte por quê? Quando ele estiver entre vogais e tiver pronúncia forte, né, vai utilizar dois R's, mas vocês vão ver alguns momentos com a pronúncia fraca também. Quando é a pronúncia fraca? Quando estiver Ra, Re, Ri, Ro, Uru. Agora eu vou colocar a diferença para você observar entre o som fraco e o som forte. Palavras com R e RR, vamos lá. Caro, carro. Aranha, arranha. Carinho, carrinho. Observe sempre a pronúncia entre um som fraco e um som forte, tá bom? Se você pegar alguma dessas palavrinhas, vamos pegar caro, tá vendo? Lembra que a gente falou que o R entre duas vogais ficam dois R's? Mas, porém, você tem que prestar atenção no som, tá bom? Se o som é forte ou se o som é fraco. Se o som for forte, você vai utilizar dois R's como na palavra carro. Se o som for fraco, você vai utilizar um R como na palavra caro, tá bom? Organizando o pensamento. Vamos lá. No começo eu sou forte, por isso eu fico sozinho, ó, como na palavra rei, tá vendo? No meio entre vogais sou fraquinho, como na palavra arara. Nunca apareço assim no começo, nunca utilizar dois R's no início. Somente entre vogais para ter o som forte, como na palavra carro. Pronto, turminha. E aí, gostaram da dica do vídeo? Muito bem, agora que vocês já conseguiram aí acompanhar as dicas do vídeo, nós vamos agora fazer a realização do ditado de frase com o saquinho mágico, certo? O nosso saquinho mágico, tá todo bonitinho, ó. Todo bonitinho o saquinho mágico. Peguem aí o caderno de vocês, façam aí o cabeçalho da escola e aí a gente retorna com o ditado de frase, tá bom? Turminha, vamos lá começar o nosso ditado de frase? Vamos lá. Vamos pegar a nossa primeira frase. Olha, o tio vai pegar aqui e sacudir o saquinho mágico. Olha a primeira frase. Presta atenção. Raul, o pato, perdeu a carroça. Raul, o pato, perdeu a carroça. Anotaram a nossa primeira palavra? Pronto, vamos para a nossa segunda palavra do saquinho mágico, segunda frase. Olha a nossa segunda frase. Nossa segunda frase. O galo penoso vivia em um terreiro. O galo penoso vivia em um terreiro. Notaram?
Sacudindo o saquinho mágico. Nossa terceira frase. A nossa terceira frase do saquinho mágico. Esqueci o pão no forno e ele virou torrada. Esqueci o pão no forno e ele virou torrada. Notaram? Nossa terceira frase. Vamos para a nossa quarta frase. Opa! Vamos lá para a nossa quarta. O urubu era grande e forte. O urubu era grande e forte. O urubu era grande e forte. Nossa quinta e última frase. Dona Jandira usou ferramentas. Dona Jandira usou ferramentas. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Não, acabou nossas frases. Prontinho? Essa aí foi o ditado de frase. Aí vocês depois postem lá no grupo ou no privado do tio. Certo? Para a gente fazer a correção. Tá bom? Agora vamos para a aula da positivo on. Vamos lá? Com R e 2 R's, o RR. A professora vai dar algumas dicas para você. Preste atenção. Mas eu também tenho um grande desafio. Para que a gente possa aprender a escrever palavras corretamente, não basta somente copiá-las. Então, o desafio é resolver e pensar com a professora nas palavras, no sentido da palavra. O que aquela palavra quer dizer? E aí, junto com as dicas, você vai conseguir, fazendo os exercícios, prestando atenção, lendo bastante as palavras, vai aprender a escrever corretamente e vai descobrir e saber quando é com um R, quando eu uso 2 R's, certo? Então, a primeira dica, preste atenção, é no som dessas letras, tá? Mas precisa pensar na palavra. Por exemplo, a professora vai ler a atividade 1. Releia o trecho a seguir. Na manhã seguinte, bem cedo, o galo apareceu na cabana da aranha, carregando as ferramentas no ombro. Aranha, ferramentas. Arã, ferra. Veja, o som é diferente. R e ra. Tá vendo? Um tem a impressão que é mais fraco e outro que é mais forte, não é? E, muitas vezes, quando eu uso na palavra 2 R's, ela vai mudar o sentido. Por exemplo, olha só, vou escrever aranha, com um R, arã. Agora, se eu escrevo arranha, arranha, arranha de arranhar, arranha-céu, lá no céu, né? Aquele arranha-céu, aquele prédio enorme, aquele arranha-céu, às vezes a gente fala, não é? Então, são sentidos diferentes, contextos diferentes que a gente fala, certo? Por isso que precisa pensar na palavra e agora também prestar atenção no som. E aí eu faço os testes para ver. Se eu fizer com um, rá. Se eu fizer com 2, rá. Se eu fizer com um, rê. Com 2, rê. Aí eu vou entendendo, vou colocando, pensando na palavra, entendendo
o significado dessa palavra, ok? Vamos resolver as atividades, que daí a gente vai pensar mais na palavra, vai exercitar isso, né? Quanto mais eu faço, quanto mais eu escrevo, quanto mais eu leio, quanto mais eu penso na palavra, eu vou entendendo e aprendendo a escrever a palavra, certo? Então, vamos resolver as atividades, a letra A e a letra B? Então, vamos lá. Letra A. Leia em voz alta as palavras destacadas e responda à questão. Aranha, ferramentas, ferramentas, tá vendo? Aranha, rareri, rareri, o som é mais forte, né? Então, nessas palavras R e RR representam o mesmo som? Representam? Pela leitura, não, certo? Vamos completar as lacunas da frase com as palavras forte e fraco, para descobrir a diferença entre R e RR nas palavras destacadas. Na palavra aranha, a letra R representa som fraco. E na palavra ferramentas, as letras R e R representam som forte. Mas, professora, sempre um R vai ser fraco e dois R's forte? Será? Não, tem algumas palavras que tem um R só e tem o som forte. Por isso, precisa prestar atenção. Vamos descobrir que palavras são essas? Tudo bem, vamos fazer mais atividades juntos. Agora, vira a página e vamos para outra página. Página 24. Página 24, atividade 2. Classifique as palavras de acordo com o som representado pela letra R. Então, vamos ver que som a letra R representa. Temos duas caixas aí para eu colocar. Uma caixa, né? Um espaço para eu colocar palavras escritas com R, que representam o som fraco, palavras escritas com R, que representam o som forte, tá? Então, olha só, vamos lendo e vamos fazendo juntos, ok? Então, arar. Onde que eu vou colocar? Som forte ou som fraco? Arar ou arrar? Arar, eu leio arar, fraco, e muito bem. Terreno, terreno, re, ou é terreno, terreno, forte. Torrões, torrões, forte. Pássaros, ros, ó, rareri, ros, fraco. Terra, forte. Terra, não é terra, né? É terra. Às vezes até a gente escuta alguém falando terra, mas é por causa da pronúncia que a gente fala nos diferentes falares que existem nas regiões do Brasil, né? Os dialetos. Mas o som é forte, terra. A origem, né, que a pessoa veio, por isso que às vezes a gente escuta. Rápido, ó, rápido, ou é rápido? É rápido, então é forte. Raiva, raiva. Tô com raiva? Tô com raiva.
é forte também, não é? Ra, ra, ra. Fora. Fora é fraco. Serra. 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 Forte. Regar. 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 Forte. Séria. Essa moça está séria. Fraco. Terrível. Ri. Forte. Era. Ou erra. Errar. Rar. Era. Anterior. Fraco era. Anterior. Fraco. Semeadura. Ra. Fraco. Mentirosa. Ró. Fraco também. Então, aí nós fizemos duas colunas. Confira aí. Fraco e forte. Vou dar um tempo para você conferir e nós vamos para pensar agora nessas palavras que lemos, ok? Confere aí. Agora vamos responder a letra A e a letra B, certo? Então, vamos lá. As letras R e R aparecem quando? Você está com as palavras aí no seu livro, então olha para as palavras. Eu vou dar alguns exemplos aqui, mas você tem todas as palavras aí. Elas representam som forte? Vamos, leia aí algumas que você separou. Leia aí. Eu separei aqui terreno, reno, terra e serra. Essas três palavras representam som forte? Sim? Achou mais alguma aí? Você tem várias, né? Olha para elas. Então, marca um X. Representam som fortes, palavras com RR? Não. Iniciam a palavra? Você viu alguma palavra escrita com RR? Uma dica, nunca tem. O início da palavra nunca é com RR. Estão entre vogais? Vamos ver a palavra terreno? Sim. Terra? Sim. Serra? Sim. Tem outras aí que sim? Então, marca também. Letra B. A letra R aparece quando? Representa som forte? Você escreveu e colocou na coluna ali onde tinha som forte? Você fez isso? Qual palavra? Raiva? Muito bem. Representa som fraco? Tem alguma palavra aí? Ou inicia com a palavra? Sim, R posso iniciar com a escrita da palavra. Representa som fraco? Fora. Sim. E está entre duas vogais? Sim. Aqui, ó, na fora e na era está entre duas vogais. Então, eu posso considerar essas e tem outras que estão entre duas vogais. Então, agora, quando ela inicia, né? Daí não. Ela não pode estar entre as duas vogais. Mas, porque ela inicia com R. Ok? Sim? Então, olha só o que nós vimos aqui. Nunca começamos palavras com dois R's no início da palavra. E também, a letra R pode representar tanto um som fraco como forte. Agora, a letra RR, dois R, sempre forte. Tá vendo? Vai aí pensando e pensando nas palavras que nós estamos lendo. Próxima. Olha que bacana essa atividade 4. Olha o que você vai descobrir sobre o R. Presta atenção. A letra R também pode aparecer no meio das sílabas, como cobra, bra, ó. Tá lá o R. Proposta, ombro, fraquinha, alegre. Então, olha, ela
B-R-A, bra, né? Pro, ombro, né? O B e o R, o P e o R, o F e o R, o G e o R. E aí, quando eu tenho, às vezes, incluo a letra R em uma determinada palavra, eu formo outra palavra. Olha aqui, a professora vai fazer a primeira e você vai fazer as outras de tarefa em casa. Então, ó, fita, né? O que que eu posso pôr? Se eu pôr um R, fica o quê? Frita! Ah! E aí você vai descobrir as outras. Pode ser? Combinado? Ótimo! Muito bem, então já tem uma tarefa para fazer depois que terminar a aula. Atividade 4, ok? E eu vou dar mais uma atividade para você pensar também agora em casa, certo? Então, é o número 5. Olha só, você vai completar as palavras do quadro com R ou RR, mas é para pensar na palavra, tá? Por exemplo, ali, eu vou escrever amarrado ou amarado. Eu vou escrever peruca ou vou escrever perruca. Você vai pensando nas palavras. Sabe o que é bem legal? Pega o seu caderno e você pode fazer uma frase com essas palavras, você pode fazer desenhos, né? Pode brincar com essas palavras, certo? Vai que você descobre outras, se eu colocar um R ou 2 R's aí, né? Pode ser. Pega o dicionário também, ajuda bastante o dicionário, a leitura, né? Certo? Então, essas atividades você vai deixar a 3, né? A 3 e a 4 para atividade de casa. Em casa, né? Porque você está em casa, certo? Muito bem. Então, agora a professora vai colocar algumas dicas aqui para nós concluirmos as nossas atividades com a escrita de palavras com R e com RR, ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Então, as dicas para escrevermos palavras com R e 2 R's. Muito bem, então você vai fazer as atividades da página 25 em casa e também a do livro de atividades, a página 13. Você tem essas atividades para fazer para estudar em casa. Então, tudo que nós conversamos em relação ao som da escrita dessas palavras com R e 2 R's, ao significado da palavra, pensar na palavra, ver a palavra, entender o significado dessa palavra e também pensar nas dicas que nós fomos falando nessa aula. Aqui a professora fez uma organização dentro desse quadro para você lembrar algumas. Então, nós falamos que o RR nunca começa escrevendo uma palavra no início com RR, então nunca vai ter, certo? O RR representa som forte e entre vogais, pode perceber que está sempre entre as vogais. O R representa som forte no início da palavra, de algumas palavras, ele vai representar no início de sílabas precedidas de consoante. O que é precedidas? É antes. Então, por exemplo, a palavra genro. Então, antes do ro, ó, ro, é ro, é ro. Então, genro, ro. Então, antes do R vem o N, tá vendo? Ou no final da sílaba. Também, a última sílaba tem o R escrita com R só,
Mas isso é para você ir pensando nas palavras, tá? Não precisa memorizar nada. Como a gente diz, às vezes, decorar. Tem que decorar. Não precisa. Você vai aprendendo. Pensando na palavra, lendo a palavra. E o R representa o som fraco entre vogais e encontros consonantais, que você vai fazer o encontro das consoantes ali, o FR, o TR, na página 25, na atividade 3, ok? Certo? Ficou alguma dúvida? Faz novamente, volta o vídeo, pausa. E na aula de revisão, a gente vai fazer a correção de algumas atividades e a gente vai falar novamente sobre isso, certo? Então, agora vamos para a nossa última atividade da nossa aula. Veja, o que a professora deixou para nós fecharmos a nossa aula hoje? Aquela atividade que nós começamos a falar no início da nossa aula. Lembra quando nós começamos a relembrar do conto, A Aranha e o Galo? E aí, na conversa, nós juntos pensamos na história e organizamos uma sequência do que aconteceu na história na página 18 e 19. Se você esqueceu, volta lá o vídeo. E aí a professora pediu que você chamasse o familiar para conversar se você gostou, se você concordava com o final da história, do conto, por que que sim, por que que não, conversar, pedir para que você conversasse com esse familiar a respeito disso. E aí tinha umas questões que nós já discutimos lá no começo, sobre a atitude da aranha, eu pedi para você falar com esse familiar também, a do galo, né? O que aconteceu lá no final, que nós já vimos, certo? Então, esse encaminhamento aqui, nós já vimos lá no início da aula. E agora, você vai só pensar, organizar o final e escrever aqui, registrar. Você já tinha feito isso lá no começo com esse familiar, agora você pode registrar aqui. No final, lá no conto da história, o galo expulsou a aranha mentirosa da aldeia, mas eu não sei se esse é o final que você quer dar para sua história. Então, pensa e registra aqui, certo? E a última página, a página 27, tem uma atividade que é para você. A proposta é que você relembre dos contos que você leu, né? E que você apresente esse conto, que seria na sala de aula, para os colegas, mas como você não está, você vai convidar alguns familiares para apresentar. E era para você buscar, numa pesquisa, outro conto, certo? Você pode fazer isso com um familiar, usando, né, a pesquisa na internet, com a ajuda do familiar, ou você pode usar o seu livro de atividades. Lá tem um conto, e você pode usar esse conto, que é o Tambor Africano, logo no começo do livro, ok? Então, você pode ler com os seus familiares, você pode dramatizar, você pode organizar algumas apresentações, né? E se divertir, pensar, desenhar, como você quiser, tá? Certo? E terminamos aqui o estudo do capítulo 4 e terminamos também a nossa aula. Então, aluno e aluna do terceiro ano, se precisar, volta novamente o vídeo, sempre falo isso, é bastante importante, sempre temos que ver 1, 2 vezes, fazer as atividades devagar, certo? E as atividades que a professora pediu que você fizesse, tanto no livro de atividades quanto no nosso livro de estudos de língua portuguesa, o livro didático, nós vamos fazer a correção dessas atividades na aula de revisão. Então, deixe tudo organizado.
Então, turminha, de volta aqui. Pronto. Agora vocês irão aí responder as atividades na página 23 a 27, certo? Realizar essas atividades. E no livro de atividades, eu vou colocar as orientações logo embaixo na agenda, tá bom? Desde já, fiquem todos com Deus. Estamos finalizando mais uma aula de português. Até amanhã, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.